Boa tarde. Dando continuidade ao evento, nós teremos agora a mesa, né, Nanotecnologia e a Condição Humana. Chamo o Dr. Celso Cândido Azambuja para compor a mesa, o Alexandre Quaresma, o Gilson Lima e o Diego Calazans. Por favor. Boa tarde, meu nome é Alexandre Quaresma, eu faço parte da Nanosoma, acompanho o Paulinho aí há quase uns 7 anos, 8 anos, que eu estou junto com a rede, e eu separei aqui, eu sou escritor, mas eu separei aqui 2 prólogos para dar mais ou menos o tom da pegada da nossa argumentação, né? Esse autor é um autor que o professor Calazans hoje citou na palestra de abertura, que é o filósofo Andrew Finberg. E ele faz um trabalho muito interessante com a nanotecnologia, com as tecnologias, perdão, que é transformar a tecnologia, que normalmente é vista como solução, sempre como solução, tornar a tecnologia também um problema, ou seja, um problema de estudo, um problema de análise. Então, ele diz, o professor Finberg diz que a tecnologia, a nanotecnologia também, não pode mais ser considerada como uma coleção de dispositivos e nem como a soma de meios racionais, como ocorre mais frequentemente. Elas são definições tendenciosas que fazem a tecnologia parecer mais funcional e menos social do que de fato é. Enquanto um objeto social, a tecnologia deveria estar sujeita a uma interpretação como qualquer outro artefato cultural, mas geralmente é excluída dos estudos das ciências sociais. E aqui eu trouxe uma outra citação de um colega nosso da rede, que é o Adriano Premebida, que lançou um livro há pouco tempo chamado Tecnociências, que ele diz o seguinte: já que as ciências sociais não participam ativamente da produção laboratorial, elas têm, pelo menos, o papel de tornar pública essa rotina de produção dos artefatos tecnológicos, dos interesses envolvidos, das tendências de conjunção da tecnologia, da produção discursiva e dos possíveis impactos socioambientais provenientes da disseminação da tecnologia. Então, qual é a ideia? A ideia é que a gente tem que conseguir enxergar dentro dessa caixa preta que o professor Norberto estava dizendo para a gente agora, e, normalmente, a gente não consegue. Então, o professor Wilson pediu, o professor Wilson pediu que a gente, uma sugestão para o nome da mesa, eu sugeri nanotecnologia e a condição humana, e eu vou me restringir ao diálogo que as tecnologias, de um modo geral, fazem com o corpo humano, qual é o diálogo que ele estabelece com o corpo humano, e, principalmente, as nanotecnologias, né? Então, meu nome é Alexandre Quaresma, sou escritor, ensaísta e pesquisador, e o meu objeto de interesse maior é a crítica da tecnologia. Então, eu fico pesquisando tecnologias e consequências socioambientais. Queria agradecer ao professor Wilson pelo convite de participar dessa mesa, e o professor Paulo Martins também. Eu sou autor desses 2 livros, Nanotecnologias, que foi quando eu conheci o Paulo e fiquei muito impressionado com esse tema, comecei a pesquisar na tecnologia e escrevi esse livro. E, nos últimos 6 anos, estou trabalhando nesse outro livro, que foi desdobramento do primeiro, que é O Humano Pós-Humano, Bioética, Conflitos e Dilemas da Pós-Modernidade, onde eu vou me deter nesse diálogo que o ser humano trava com essas tecnologias, porque o ser humano cria tecnologias que transformam aquilo que ele é. Então, você vai construindo novas tecnologias que vão transformando aquilo que você, na verdade, aquilo que nós somos. Essa pesquisa é uma pesquisa grande, eu vou pegar só um pedacinho dessa parte mais conceitual e filosófica, e mais um autor chamado David Le Breton, que trabalha com a sociologia e a antropologia do corpo, para basear minhas reflexões. Eu também contribuo para a revista Filosofia, que é uma revista de circulação nacional, são 160 mil exemplares por mês,
de circulação no Brasil. Essas 3 capas foram as últimas capas de artigos meus. Esse E Deu-se à Luz é o mito da caverna de Platão, o tecnomito, que eu falo sobre a emergência das inteligências artificiais em meio sintético. E essas foram as últimas 3 capas que eles deram destaque de capa no meu artigo. Também contribuo para a revista Sociologia, que é uma revista também de circulação nacional e que tem uma tiragem de 60 mil exemplares, vai para todas as bancas, e eu contribuo com artigos. Tem uma coluna fixa de cibercultura, que nem é muito a minha área, mas como era um espaço editorial importante, eu acabei assumindo essa coluna, e estou sempre preocupado com essas questões das relações cibernéticas, como é que isso está transformando e tal. E eu já tenho 3 anos que eu contribuo para essa revista. E faço entrevistas também com pessoas da nossa rede, pessoas acadêmicas internacionais que são importantes. Então, para a filosofia, eu entrevistei o professor Hugh Gillespie para essa edição, o professor Pierre Levy, eu consegui fazer uma entrevista com ele para essa edição da Sociologia. Agora, mais recentemente, entrevistei para a filosofia o professor Inácio Navarro, que é filósofo da tecnologia na Espanha. O professor Manolo, que esteve com a gente aqui no Brasil, no Congresso, que é da Cátedra de Sociologia da Universidade de Valência. E a última entrevista que eu produzi com o meu amigo aqui do lado, Gilson Lima, que é na edição de aniversário da revista Sentidos, que é uma revista muito interessante, direcionada para pessoas que têm necessidades especiais e tal. E essa é a edição de aniversário, e a gente conseguiu fazer uma matéria com o Gilson. Bem, e sou conselheiro dessas 2 revistas internacionais, de Ciência e Sociedade, conselheiro editorial, e da revista Tecnologia, Conhecimento e Sociedade. E fiquei feliz também que o professor Escalante hoje citou o Langton Winner como uma fonte importante, e ele também é conselheiro editorial dessa revista. Então, estou ao lado do Langton Winner bem acompanhado. Pois bem, como aqui quase todo mundo já sabe o que é nanotecnologia, eu achei melhor não entrar na definição de nano em si, até porque a maioria das pessoas que estão aqui já sabem, e, com certeza, outras pessoas vão falar sobre isso. Então, eu achei melhor não entrar nessa definição e seguir adiante, né? Eu queria fazer umas considerações aqui. Algumas considerações. Por que as nanotecnologias são tão importantes? Então, eu elenquei aqui meia dúzia de razões, a gente podia botar 30 razões. Em primeiro, porque elas são uma extraordinária oportunidade de negócio, ou seja, quem deter a tecnologia a mais nova técnica de produção nanotecnológica, com certeza vai dominar segmentos de mercado, porque elas transformam e reconfiguram os materiais já existentes, trazendo novas propriedades, utilidades e uso, que é aquilo que os colegas já disseram aqui, que a prata em escala macro tem um comportamento e ela na escala ela pode virar um bactericida muito forte. Então, um material que a gente já conhece, que é da escala da tabela periódica, quando vai para a nanoescala, ele pode ter 1000 funções. Por exemplo, partículas de ouro estão sendo usadas para aderirem em células cancerosas, e você vem com um raio laser com uma medida de onda específica, e esse raio laser vai queimar só a célula doente, sem danificar a célula ao lado, porque ela vai bater só onde as partículas de ouro vai estar. Bom, e aí os exemplos são muitos, eu não posso demorar, porque o tempo é curto, senão eu queria fazer também dentro do tempo, para deixar um tempinho para o debate, que eu acho que o debate vai ser mais importante. E porque o terceiro motivo que eu estou elencando aqui, porque as nanotecnologias abrem novos horizontes em diversos campos das tecnociências, na convergência NBIC, que é Nano, Bio e Infocogn, que já foi dito aqui, onde o N de nano tem um papel muito importante, porque as nanotecnologias servem para fazer novos materiais, mas elas estão presentes também em outras tecnologias. Ela é convergente com todas essas, por exemplo, todos os equipamentos que a gente usa, essa câmera que está aqui, o computador, tudo, fala-se muito em miniaturização. A gente está agora no momento da nanoaturização. Na verdade, eu nunca ouvi esse termo, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Um quarto motivo que a gente pode dizer é porque que elas são importantes porque serão determinantes na competitividade capitalista presente e futuro, que é aquilo que a gente já falou. Se você tem um método de produção mais barato, mais eficiente, consequentemente, o seu concorrente ou ele vai aderir a esse novo método ou ele vai quebrar. Então, elas são determinantes para ou extinguir processos antigos
e também para instaurar novos processos. E porque elas podem ser disruptivas, justamente por isso. Você faz uma lataria de carro que, teoricamente, volta para o lugar e desamassa com uma pintura que não é danificada com impacto, é muito bom, por um lado, porque a gente, teoricamente, vai ter um carro que se conserta sozinho, mas toda aquela classe de pintores, funileiros e tal, eu não estou dizendo aqui que a gente deve permanecer com o método antigo, mas eu quero mostrar que elas são disruptivas nesse sentido. Do mesmo jeito que ela abre uma porta de um lado, ela acaba fechando uma porta de um outro lado, e isso tem que ser considerado. E elas também têm um papel social nesse sentido perverso, porque as nanotecnologias elas concentram riquezas, porque existe hoje o que se chama de corrida pelas patentes. Então, você descobre um processo, você vai lá e patenteia isso. Então, durante um tempo, você vai explorar isso. E o resto do mundo inteiro vai ter que, para consumir isso, vai ter que pagar. Então, você ou é produtor de nanotecnologia, o dilema atual é esse, ou você vai ser um consumidor de nanotecnologia. Então, por isso que a gente está nesse dilema de que a gente tem que questionar o desenvolvimento das nanos, mas a gente também não pode abandonar, porque senão o Brasil, por exemplo, pode se tornar só um consumidor. E quem é que está envolvido no fomento e desenvolvimento das nanotecnologias? De uma maneira geral, são as grandes potências mundiais, as grandes corporações transnacionais, institutos de pesquisa e universidades, e principalmente os militares, e outros também. Já no Brasil, como o professor Paulo sempre enfatiza, no Brasil, tudo que existe de produção em nanotecnologia, é lógico que tem muita empresa transnacional operando aqui e produzindo nano, mas produção brasileira de nano, tudo que existe é feito com verbas e recursos públicos. Né? E os poucos editais que existem, ou seja, esses recursos, eles são sempre direcionados primordialmente para o fomento e o desenvolvimento do empreendedorismo, ou seja, para fazer produtos, para descobrir processos, para subsidiar o desenvolvimento das nanotecnologias. E pouquíssimo disso pouco ou nada, acho que praticamente não existe. O professor Paulo me corrige se eu estiver errado. Pouco ou nada disso é direcionado também para pesquisas de risco, de impacto, de toxicidade, que a gente já viu com as palestras anteriores e também nos 10 anos que a rede tem, que é uma necessidade. É como se a gente estivesse dando um passo no abismo, a gente está andando de olho vendado em direção a um abismo, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, seria importante, não sei se uma moratória, mas, pelo menos, que houvesse também recursos para essa questão de riscos. Recentemente, a gente publicou, eu e o Paulo Martins, um artigo na revista Sociologia chamado Nanopartículas e Macropolíticas, uma crítica ao modelo brasileiro. E, nesse artigo, a gente fala sobre essa questão que, no Brasil, o cidadão tem o dever de recolher impostos e financiar o desenvolvimento das nanotecnologias, mas não tem acesso à informação acerca dos caminhos percorridos por esse mesmo recurso que ele recolhe, pois não há transparência na administração pública, mesmo depois da promulgação da Lei de Direito à Informação de 16 de 5 de 2012. E aqui o professor Paulo e eu, nós estamos colocando a nossa opinião que o que está em jogo aqui, e nós queremos aqui lançar a luz sobre isso, é que o meio político, onde se dão as tomadas de decisão acerca dos investimentos dos recursos públicos em nanotecnologias no Brasil, parece ser impermeável ao controle social. Ou seja, o professor Paulo agora acabou de falar com o professor Mário, perguntou para ele quem tomava a decisão, ele fez um esforço, mas ele ficou, de certa maneira, até meio sem graça, porque realmente é como se as coisas já chegassem lá, como o professor Maurício também disse, como se as coisas já chegassem lá, como se fossem cartas marcadas, as coisas vão acontecendo de acordo com o interesse dos próprios fomentadores. Né? Bom, e aí aqui eu chego no foco, ainda bem que tem 10 minutos, aqui chego no foco da questão das nanotecnologias. Como é que as nanotecnologias dialogam com a questão do corpo humano, com o ser humano e com o corpo humano? Da mesma maneira com que a ciência sempre dialogou com o humano. Né? Desde Galileu, de Pitágoras, e principalmente com René Descartes, a gente começa a ter essa ideia equivocada da metáfora maquínica, de que, para entender alguma coisa, a gente vai dividir em pedacinhos menores, e, entendendo esses pedacinhos, a gente vai entender o todo. Só que essa lógica não se aplica ao vivo.
né? E, então, as nanotecnologias elas vão chegar justamente para reforçar essa relação de encarar o corpo humano como não como uma criatura, no sentido de uma criação da natureza ou de Deus, para quem acredita nisso, mas no sentido de o corpo humano passa a ser uma plataforma técnica a partir da qual vão se constituir novas interações. Você vai construir uma outra coisa a partir do corpo. O corpo passa a ser também um objeto. O ser humano passa a ser objeto de si mesmo. Então, a nanotecnologia ela vem para se somar na convergência NBIC, para ajudar a ter sensores, porque desde o Renascimento, que o Leonardo da Vinci pegava os dinheirinhos que ele tinha, e, em vez de comprar vinho ou comprar gêneros de primeira necessidade, ele comprava cadáveres e abria o corpo, e o corpo deixava de ser um espaço sagrado, e você começava a olhar dentro do corpo. As nanotecnologias também vão reforçar essa relação. Então, o Jeremy Rifkin diz o seguinte: os seres vivos não são mais sentidos como entidades individuais, aves, abelhas, raposas e galinhas, mas como feixes de informação genética. Todos os seres vivos são esvaziados de sua substância e transformados em mensagens abstratas. A vida torna-se um código à espera de ser decifrado. Não se trata mais de seu caráter sagrado ou de sua especificidade. E o Le Breton, que também concedeu entrevista para a Sociologia, que deve sair agora, acho que mês que vem, ele diz o seguinte: ao desenvolver-se, a tecnociência não cessou de rejeitar a esfera propriamente corporal da condição humana. Mas como suprimir o corpo ou torná-lo mais eficiente pela substituição de alguns de seus elementos, sem, ao mesmo tempo, alterar a presença humana? Até onde é possível impelir a disjunção entre o homem, o ser humano, e o seu corpo? A história do corpo no interior do mundo ocidental inscreve-se desde o Renascimento como um empreendimento sempre crescente no espelho tecnocientífico, que o distinguiu o corpo do homem e o reduziu a uma versão insólita do mecanismo. Quando a dimensão simbólica se retira do corpo, dele resta apenas um conjunto de engrenagens, um agenciamento técnico de funções substituíveis. O que estrutura, então, a existência do corpo não é mais a irredutibilidade do sentido, mas a permutabilidade dos elementos e das funções que asseguram o seu ordenamento. Essa dissolução do sujeito tem graves consequências. Ele está dizendo, e eu concordo plenamente aqui, estou citando ele justamente porque concordo com essa visão do David Le Breton, essa dissolução do sujeito tem graves consequências no plano prático ou moral, porque elimina o humano concreto. A noção de informação, no campo da biologia, da informática e também da cibernética, rompe a fronteira entre o homem, o ser humano, né, e a máquina, e autoriza a humanização da inteligência artificial ou a mecanização do homem e sua instituição médica no contexto das procriações assistidas pela medicina ou das intervenções gênicas. Rompe as ontologias clássicas e, com isso, destrói as distinções de valor entre o homem e os seus instrumentos e introduz uma mudança moral considerável. Ou seja, quando o ser humano se torna objeto de si mesmo, parece uma coisa simples, mas a gente está iniciando uma nova era onde a gente passa também a ser fruto e objeto dessa bioprospecção. E a bioprospecção, a finalidade dela, bioprospecting, esse conceito, ele tem justamente essa conotação, que é decifrar, controlar e explorar comercialmente. Então, essa coisa da biologia sintética também tem a ver com aquelas pessoas que vão poder pagar por essas melhorias e por aí vai. Bom, eu vou tentar terminar aqui dentro do horário, até deixando uns 2 minutos para doar para o debate, para a gente poder conversar mais. Mas, então, é justamente aqui, nesse contexto, que as nanotecnologias se engajam. Ou seja, é na convergência tecnológica NBIC, cujo prefixo N corresponde às nano, transformando de diversos modos o que significa ser humano, o seu corpo e sua existência. E de que maneira isso acontece? Eu fiz uma pesquisa meio rápida, porque eu também só fiquei sabendo que ia participar dessa mesa pouco tempo atrás. Então, eu fiz uma pesquisa nos meios de comunicação especializados e selecionei algumas manchetes aqui para encerrar, de como as nanotecnologias estão dialogando com o corpo humano e ressignificando o que significa ser humano, né?
As manchetes. Nanotecnologia automatiza o sequenciamento do DNA. Biocomputação a caminho dos nanorobôs médicos. Elástico com grafeno monitora a saúde dos bebês prematuros. Sensor óptico detecta uma única molécula. Nanotecnologia torna o ultrassom 1000 vezes melhor. Bactérias com nanopartículas formam materiais vivos. Segundo a lei da termodinâmica, falha em nanoescala. Nanomontagem robótica mostra o futuro das biofábricas. Nanomotores viajam dentro de células vivas. Corrente elétrica de sinapse é medida pela primeira vez. Impressora 3D produz micro e nanoestruturas. Transistor de nanotubo faz exame de saúde 1000 vezes melhor. Nanoscópio observa células vivas ao vivo. Máquinas moleculares, moléculas que fabricam moléculas. Nanocubos automontantes facilitam a criação de matéria artificial. Nanoimpressão 3D cria sistema vascular. E aí vai. Eu poderia botar aqui muitas outras citações. Mas aí, para concluir, tem uma citação que eu trouxe do Paul Feyerabend, que o meu amigo Diego usa na tese de mestrado dele, do livro Ciência e uma Sociedade Livre, que ele diz o seguinte, e com essa conclusão eu encerro. Suponha que o homem, até os grandes autores cometem essas pequenas gafes de perpetuar o machismo, né? Por isso que eu sempre boto entre chaves ali uma correção, uma revisão textual, né? Suponha que o ser humano tem ingredientes que podem ser revelados um a um por meio da pesquisa progressiva, usando a matemática, os modelos da física, da química, da microbiologia, ou seja, através das tecnociências e das nanotecnologias também. A pergunta é, continua ele, devemos ir em frente e revelá-los? E, tendo-os revelado, devemos, então, ver o ser humano à luz deles? Ou será que esse procedimento não iria substituir pessoas pelos constituintes não humanos da humanidade e nos fazer ver tudo isso, tudo em termos desses últimos? E é isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado. Eu posso falar agora depois dele? Posso falar depois dele, então? Ok. Bom, eu pedi para falar depois do Alexandre, porque o tema é uma continuação, de certa forma, do trabalho dele. Meu nome é Diego Calazans, eu sou comunicólogo de formação, sou doutor em Sociologia, defendi minha tese há um mês, na verdade. Minha orientada professora Tânia, que está aqui. A tese é sobre nanotecnologias e mercantilização da vida humana. E aí eu fui convidado pelo professor Wilson, que estava na minha banca, para fazer parte da mesa sobre pós-humano, porque primeiro que o meu trabalho falava sobre pós-humano desde o início do doutorado, e segundo que tem um capítulo na tese que trata especificamente disso. Aí eu pedi agora para falar logo depois do Alexandre, porque eu aproveitava a deixa do Alexandre, já que o meu trabalho praticamente não fala sobre nanotecnologia especificamente, fala mais sobre o pós-humano, e eu usava a ponte que o Alexandre fez. Então, esse é o título que eu pensei para o trabalho, mas será o pós-humano. Considerações sobre o futuro da técnica. Então, eu vou seguir aqui o PowerPoint para tentar ficar dentro dos 20 minutos. Então, o que é o pós-humano? O termo pós-humano diz respeito a um cenário hipotético em que, graças à convergência tecnológica, capitaneada pela nanotecnologia, pela neurociência ou ciências cognitivas, um termo mais abrangente, pela engenharia genética e pela tecnologia da informação, um número considerável, graças a essa convergência, um número considerável de indivíduos da espécie humana poderia, hipoteticamente, superar a condição animal da humanidade, tornando-se seres para além do humano. Entre as promessas dessa suposta superação estariam a possibilidade de curar o envelhecimento. O envelhecimento é tratado por esses autores como um tipo de doença,
de eliminar doenças genéticas, de ampliar as capacidades inatas da espécie, de transplantar a consciência para o cyberespaço ou para um androide, de mesclar máquinas ao nosso corpo, entre outras. Todas apontando para a possibilidade primordial de superar a condição humana como a conhecemos. Aí, desse termo pós-humano, vem a palavra pós-humanismo. Na verdade, tem uma questão aí importante. Né? Os autores que lidam com essa questão são chamados de pós-humanistas. Mas o pós-humanismo não é algo que vem necessariamente, não surge com a questão do pós-humano. O pós-humanismo anterior. Ele vem da leitura sobre a crise do humanismo clássico. Eles têm um texto fundamental do Heidegger, na verdade é carta no singular, sobre o humanismo, em que ele fala um pouco sobre como o humanismo clássico, o humanismo literário, a questão das comunidades de eruditos e da ideia básica de que o ser humano poderia cultivar o seu espírito e melhorar a sua alma, digamos assim, através da leitura, da erudição, como você poderia, em outras palavras, a ideia básica de que você pode trazer como é o termo? A emancipação pelo esclarecimento. É basicamente isso. E como isso teria sido abandonado, ou superado, ou, como diria o Sloterdijk, transformasse em apenas mais uma tribuzinha urbana, digamos assim, principalmente com a Segunda Guerra Mundial, mas já bem antes. Mas a Segunda Guerra Mundial é algo que deu meio que golpe fatal nessa ideia de que mais conhecimento necessariamente traria uma humanidade cada vez mais iluminada, que seria cada vez mais emancipada, livre, espiritualizada e sofisticada, por aí vai. Basicamente está associada com a ideia do processo civilizatório e a ideia de que a humanidade estaria cada vez mais melhorando, se aprimorando e, em outras palavras, se afastando de sua animalidade, entendida como crueldade, brutalidade e por aí vai, violência. Então, essa ideia meio que cai por terra ou, pelo menos, reduz. Né? Você tem alguns autores que defendem essa ideia ainda, mas não é tão forte como já foi. Esse é o pós-humanismo filosófico que lida com a questão da decadência do humanismo clássico. Você tem duas formas de pós-humanismo que lidam especificamente com a questão do pós-humano, da superação técnica da animalidade humana. Você tem esse pós-humanismo cultural, que lida com essa questão do pós-humano como uma metáfora, uma analogia, para falar sobre a questão da opressão, e tem um forte cunho anti-antropocêntrico, a ideia de que ele se aproxima, ele faz a ponte entre o pós-humanismo, que é a decadência do humanismo clássico, na sua ideia do antropocentrismo como uma base, e esse pós-humanismo posterior, com a ideia do ser humano como algo superável, para fazer essa ideia de que a gente não pode pensar o mundo como algo que gira em torno do ser humano. Então, isso tem uma grande penetração entre os defensores da causa animal, tem penetração também entre feministas, entre vários grupos que lidam com essa ideia de que é preciso superar essa visão do mundo que gira em torno do ser humano. Crítica ao antropocentrismo, basicamente. E você tem essa terceira forma dentro de pós-humanismo, que é a que a gente analisa aqui, em que o pós-humano é tratado como um potencial destino da humanidade ante a tecnicização crescente da natureza humana. Tem vários conceitos aqui que eu não vou abordar por causa da questão dos 20 minutos, mas natureza humana é uma questão, tem uma vasta literatura filosófica sobre esse termo, mas e esse termo, tecnicização da natureza humana, é algo que o Habermas fala bastante no trabalho dele sobre isso. Então, na bibliografia tem aqui, depois eu posso passar para quem quiser depois. Então, para essa corrente, né, na medida em que o avanço da técnica moderna permite a manipulação cada vez mais eficaz dos elementos constituintes do corpo humano, como genes e tecidos, avança a instrumentalização desse corpo. E na medida em que tecnociências e interesses comerciais estão acoplados, aprofunda-se também a mercantilização da vida humana, tornando-se o corpo um depósito de peças aprimoráveis ou substituíveis. Basicamente, é como se o corpo humano virasse, ou fosse encarado, visto, cada vez mais como uma espécie de... eu vou usar um termo que já foi muito usado, como um relógio feito de várias engrenagenzinhas que você pode trocar. E, na medida que você pode trocar pagando dinheiro necessariamente para isso. Né? Como um professor que falou antes disso, é aquela questão. Eu vou disponibilizar uma tecnologia que permite que você viva mais tempo, substituindo seus órgãos, substituindo... mexendo no seu DNA para que você possa viver mais tempo, ou então mexendo no seu corpo através de remédios para você poder viver mais tempo, mas você vai ter que pagar por isso. Então, quem pode pagar vive mais, quem não pode pagar vive menos. Nessa medida, tem essa questão.
Alguns autores, como Habermas, diante da possibilidade de controlar esse rumo evolucionário da espécie artificialmente, concentram-se nos riscos, né, para a tessitura social e exigem um controle público dos rumos da técnica. Outros autores, como Sloterdijk, com quem Habermas travou um debate no início desse século, bastante famoso até, propõem que o atual estado da técnica permite nutrir a esperança de realizar tecnicamente o que o humanismo clássico falhou em realizar pelo esclarecimento, isto é, o melhoramento da espécie humana. Ele fala claramente isso, já que falhamos em melhorar a humanidade pela educação, vamos melhorar a humanidade pela tecnologia. Vamos melhorar tecnicamente a humanidade. Ele até cita vários autores que, ao longo da história da humanidade, pensaram de forma parecida. E tem várias analogias que foram feitas. Tem um autor do início do século XX que fala: se nós melhoramos artificialmente os porcos, por que não melhoramos artificialmente as crianças? E coisas do tipo. Então, isso é uma ideia que é bastante recorrente na história da humanidade e que, graças aos avanços tecnológicos recentes, você tem a possibilidade de fazer isso de modo cada vez mais sofisticado. Você pode agora aprimorar geneticamente, você pode aprimorar mecatronicamente, com trocar substituição de membros por próteses avançadas. Você pode, que obviamente para quem tem problemas graves, defeituosos, é maravilhoso, mas também é aquela questão: se você consegue pagar, você tem; se você não consegue pagar, que nem caso de crianças que perderam os membros em alguns países por questão de minas terrestres, troca por uma prótese de madeira. Enquanto que em alguns países você tem pessoas com mais dinheiro podem trocar por próteses que respondem ao comando mental. Então, essa questão é bem clássica isso. Então, qualquer tecnociência, qualquer avanço tecnocientífico, na medida em que ele está atrelado a interesses econômicos, não vai ser distribuído igualmente. Então, quando você usa o argumento de que ele vai favorecer a humanidade, mas, na verdade, ele é uma peça a mais no jogo comercial em que vai favorecer pessoas, obviamente, mas ele tem um objetivo primordial de dar lucro, não de favorecer as pessoas. Ele favorece as pessoas apenas na medida em que isso garante o lucro. É que nem aquele cálculo da Ford. Se for mais lucrativo para mim substituir a peça do carro, eu substituo. Se for mais lucrativo deixar algumas pessoas morrerem e arcar com as indenizações, eu faço isso. Sobre esse prisma, né, sobre essa ideia, esse pós-humanismo ligado à questão dos avanços tecnocientíficos é uma forma de neo-humanismo, na verdade. Uma nova crença de que você pode melhorar a humanidade. Que a humanidade é algo a ser... Vale a pena melhorar a humanidade, digamos assim. Mas é uma ideia de que você vai fazer isso pela tecnologia, e não pela educação, não pelo cultivo do espírito. Você vai fazer isso cultivando tecnicamente o corpo. Você vai fazer isso manipulando o corpo em suas características primordiais. Então, tecno-humanismo. Para alguns defensores do pós-humanismo, como o tecno-humanismo, haveria uma fase intermediária entre o humano e o pós-humano, no momento em que os indivíduos ainda não teriam superado a animalidade, mas já teriam acoplado a seus corpos a técnica em tal grau que não seria possível considerá-los puramente humanos. Esses indivíduos, nos quais todos os presentes nessa sala provavelmente se incluem, inclusive eu também, seriam os transhumanos. Não seríamos mais humanos no sentido tradicional, por conta de todas as extensões artificiais que ampliam o nosso contato com o entorno. Mas não seríamos ainda suficientemente livres da animalidade para nos considerarmos pós-humanos. O fato de que eu estou aqui, nesse momento, lendo de uma tela de computador que vai ampliar a minha memória, ele serve como uma extensão da minha memória. O fato de que eu uso óculos para servir como uma extensão dos meus olhos. O fato de que eu uso fones de ouvido, eu consigo me comunicar com pessoas que estão em outra parte do mundo. Eu consigo... a própria roupa, se você for levar até o essencial, que vai favorecer a sua relação com as intempéries do ambiente, já é uma forma de você avançar em relação à sua animalidade essencial. Mas com esses avanços tecnológicos do século XX, até um pouco antes, mas principalmente do século XX para cá, você tem uma ampliação da capacidade dos seres humanos de verem mais, de ouvirem mais, de lidarem mais com o mundo, de trocarem informações. Conversamos nas redes sociais com pessoas que estão do outro lado do mundo, que nunca vemos pessoalmente, nunca apertamos a mão daquela pessoa, mas nós temos, às vezes, relações com elas muito mais íntimas do que com o nosso vizinho. Isso é algo... Não estou lamentando, nem estou celebrando, estou apenas constatando essa questão. Então, tem um autor de comunicação, o McLuhan, que ele lida muito bem com essa questão de que você tem essa extensão técnica dos sentidos humanos. E isso vai fazer com que realmente uma ampliação da capacidade humana de forma técnica. Então, isso já seria a ideia de que somos humanos em transição para algo além da humanidade, segundo esses autores. Obviamente, você pode pensar que é assim ou não. Eu vou falar um pouco mais sobre isso depois.
Então, os autores que defendem essa ideia são chamados de transhumanistas. Particularmente aqueles que defendem no sentido de que isso deveria ser assim, não só aqueles que defendem que é algo que poderia ser considerado dessa forma. Bom, eu vou tentar dar uma reduzida por causa do tempo, mas convergência e singularidade. Convergência tecnológica, que é algo que já é trabalhado por vários autores da área da nanotecnologia também. O Rocco é um autor importantíssimo na área da nanotecnologia, tem o seu contato. Ele é, se não me engano, a pessoa responsável pela determinadas políticas de nanotecnologia da Casa Branca, ou era, até pouco tempo atrás, pelo menos. Ele escreveu, junto com esse Brain Bridge, um relatório, na verdade, coordenou o relatório, em que eles falam sobre os avanços tecnológicos para poder mostrar como eram importantes em várias áreas, particularmente aquelas que eu falei no começo, e como elas estavam convergindo cada vez mais. Ou seja, a nanotecnologia auxilia a informação para fazer computadores mais sofisticados, por exemplo, que vai auxiliar a ciência cognitiva, favorecendo a interação mente-máquina, que também vai auxiliar a questão da genética, favorecendo a modificação genética cada vez mais avançada, de tal forma que você vai aproximando essas ciências e vai acelerando a inovação, até um certo ponto que, segundo alguns autores acham, você vai ter uma singularidade, um ponto em que o avanço tecnocientífico será tão, assim, quando convergir de vez, será tão brusco, imediato, que seria como um salto evolucionário, basicamente, né, na ideia deles. De repente, você avançou o equivalente a um século em 10 anos, por exemplo. E isso seria o passo para avançar em direção a essa condição pós-humana que eles defendem. O ser humano avançar para viver 200 anos, avançar para vencer cada vez mais doenças, porque essas tecnologias, particularmente assim, a nanotecnologia à frente, favoreceriam esse tipo de princípio. Então, essa singularidade é uma ideia hipotética, né, um cenário hipotético, mas a convergência tecnológica é algo que já é bastante documentado. Essa perspectiva de que o ser humano seria superado está associada com a ideia da obsolescência da humanidade, desses autores. Então, alguns autores trabalham com a ideia de que os seres humanos estão obsoletos. Então, isso eu falo um pouco aqui, mas eu vou dar uma adiantada também. Quando você pensa a ideia de que o ser humano estaria obsoleto, significa que você trata o ser humano como se ele fosse uma máquina, como se ele fosse qualquer tipo de tecnologia que você possa dizer que foi superado por alguma coisa que é melhor do que ele. Então, essa ideia da obsolescência do ser humano é claramente a penetração da racionalidade técnica, particularmente o modo como nós vemos as máquinas, como nós vemos os instrumentos, como ele citou o Lebron, como nós vemos os instrumentos, nós passamos a ver também a humanidade. Então, nós passamos a ter a ideia como de repente a máquina de escrever está obsoleta porque você tem o computador, a humanidade está obsoleta porque você tem robôs mais avançados, por exemplo. Então, você descarta. O que você faz com o obsoleto? Você joga fora. Ou você aprimora ou joga fora. Então, essa ideia de que a humanidade estaria obsoleta é que é bastante comum nesses autores, e o Wiener, inclusive, vai criticar isso, até cita em algum momento aqui, mas ele vai criticar essa questão. Então, essa é uma ideia que mostra como essa ideologia, por assim dizer, de você ter uma superação da humanidade, está associada com a ideia de que a humanidade estaria obsoleta. Então, e essa ideia da humanidade estar obsoleta é como a penetração de como vemos as máquinas estaria mudando nosso modo de ver os seres humanos. Então, essa questão de que pós-humano, essa ideia do pós-humano, o pós-humano seria um aprofundamento dessa mercantilização da vida humana, desse fato de que a vida humana, os constituintes básicos da humanidade estariam disponíveis a serem trocados tecnicamente, dessa forma, estariam disponíveis para serem trocados mediante comercialização. Você pode ir num hospital, digamos assim, e trocar o seu órgão defeituoso. Isso não estou falando, não é algo necessariamente negativo ou positivo, é só algo que é. Antes você não tinha a possibilidade de fazer isso, agora você tem a possibilidade de trocar um órgão que não está funcionando direito. Você tem a possibilidade de você curar um olho que não está funcionando direito. Então, por mais que isso tenha uns avanços, obviamente, que são incríveis, mas você também tem que ver o quanto isso modifica o modo como nós encaramos a humanidade. Então, nós somos um conjunto de peças que podem ser trocadas. E como essas peças podem ser trocadas mediante relação comercial, nós somos um conjunto de valores, de partes que são valoradas comercialmente. Você tem até estudos falando quanto vale o corpo humano, na medida no mercado de órgãos, por exemplo. Então, essa questão é importante saber. Deixa eu pular aqui. Então, nós podemos modificar a DNA, já podemos fazer a modificação genética de nossos descendentes, particularmente. Isso é algo interessante de ser verificado, é que nós podemos também fazer substituição de peças, de parte do corpo por peças próteses sofisticadas. Obviamente, não são tão sofisticadas quanto
desejaríamos, digamos assim, mas não tão sofisticadas que se confundam com o original, mas já bastante sofisticadas. E isso é algo interessante. Nós podemos substituir partes do corpo humano e nós podemos garantir que nossos descendentes sejam mais inteligentes do que nós, ou pelo menos não tenham algumas doenças que nós teríamos. Então, nós vamos fazer um teste e descobrimos que nossos descendentes têm uma chance de 90% de desenvolver certa doença, certo transtorno, certo sintoma, certo problema, e aí vamos lá e decidimos que aquele embrião não vai ser implantado, vai ser implantado um que está perfeito. Na França, por exemplo, já é permitido você fazer a interrupção da gravidez se for detectado que o embrião tem síndrome de Down. Aí isso relevou um declínio imenso do nascimento de crianças com síndrome de Down na França. Então, você tem esse tipo de possibilidade de você controlar a descendência humana. E isso tem algo também que traz questões a serem consideradas. Então, aí tem essa perspectiva da ideia de que há uma rejeição do corpo que está associada com essa rejeição da animalidade humana, que alimenta uma fantasia de que nós somos capazes de transportar a mente humana para fora do cérebro e passar a existir em máquinas ou coisa do tipo. Vocês devem ter visto isso em várias séries, filmes ou coisa do tipo. Assim, é uma ideia recorrente que vários autores levam bastante a sério e estão trabalhando. Algumas pesquisas estão trabalhando nessa direção, tentar separar o software, que seria a mente, do hardware, que seria o cérebro. E isso é algo que tem cada uma dessas ideias do pós-humanismo tem suas raízes, são clássicas, ou até anteriores mesmo, arcaicas. E essa ideia de separação corpo e mente está ligada à tradição gnóstica, do corpo como prisão da alma. E a alma, o corpo seria a prisão da alma, porque ela seria uma posse, a morada da alma. Mas como a alma é algo que almeja a mais, que poderia ser livre se não tivesse o corpo, então o corpo é algo que aprisiona. Então, a ideia do pós-humanista é libertar, finalmente, a alma da prisão do corpo e fazer ele habitar hardwares muito melhores, digamos assim, que não precisasse tanto. Ficar imortal, por exemplo. Então, nessa medida, você tem um novo status do corpo, que eu faço a ponte aqui com o Alexandre. O corpo passa a ser visto como propriedade, o corpo passa a ser visto como algo que pode ser substituído, como se algo pode ser aprimorável, pode ser o corpo humano. Então, isso é algo que inspira atenção. Então, são especulações que alguns autores consideram mais ou menos dignas de atenção, mas são especulações que têm a ver com que você pode entender a partir delas como funciona mais ou menos a mentalidade das pessoas que estão à frente de vários tipos de... O Ray Kurzweil, por exemplo, é responsável por setores importantes da inteligência artificial nos Estados Unidos, de estudos de inteligência artificial. Então, e ele é um autor transhumanista que fica toda hora apresentando essa questão. O Nicoleles, que é aqui do Brasil, é um autor que escreve textos transhumanistas, basicamente, e é um autor importante aqui para o cenário das ciências nacional. Então, é importante saber o que eles querem, digamos assim, qual é o futuro que eles almejam. Entender o futuro idealizado é tão importante quanto entender o passado para entender o presente. Assim, então, essa é interessante. Deixa eu pular aqui tudo isso aí. Então, eu tenho aqui as referências do trabalho. É isso, obrigado. Fiquem nos vendo. Gilson. Pedestal, por favor. Bom, boa tarde a todos. Nosso tempo é curto. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite para compor essa mesa, parabenizar os colegas pelas apresentações. E gostaria de dizer que a minha fala, como vocês vão poder observar, ela vai muito na direção do que o Diego acabou de manifestar. Então, espero que a gente está fazendo um diálogo aqui muito próximo. E prazer estar aqui com meu ex-colega de trabalho, o professor Gilson também, e estar mais uma vez aqui no Direito da Unicinos. Eu sou professor aqui da Unicinos e o foco da minha pesquisa nos últimos anos tem sido a revolução tecnocientífica, a tecnociência, os impactos da tecnociência na sociedade, etc. Eu vou fazer uma apresentação. Se puder acender a luz para mim, eu agradeço, já que eu não tenho nenhum slide, infelizmente não consegui como organizar slides para vocês, peço desculpas. Então, eu vou fazer uma leitura de um pequeno paper que eu preparei, tá, com algumas ideias, e cujo título dele chama-se A Condição Transhumana,
ou a condição pós-humana, preferi o título de transhumano, como vocês poderão perceber. E vou começar com uma citação do Nietzsche, que diz o seguinte: o humano é uma corda estendida entre o animal e o além do humano, uma corda sobre um abismo. O problema... Desculpa, estou com um chiclete aqui, e agora estou dando conta que ele vai me atrapalhar. Perdão. O problema fundamental que este texto procura enfrentar é: o transhumano seria um conceito fundamental para compreender a natureza, ou a profunda natureza técnica e artificializante que perpassa os desígnios humanos, constituindo certo movimento transhumanista contemporâneo que é, em grande parte, uma resposta crítica, criativa, uma espécie de atualização renovadora do humanismo que se inaugura com o iluminismo grego antigo, passa pelo Renascimento e se prolonga por grande parte da modernidade até os nossos dias? A hipótese central aqui levantada é de que o transhumano traz a possibilidade de uma autocompreensão filosófica do nosso próprio tempo e da humanidade, cuja uma das características essenciais seria precisamente sua capacidade criadora técnica. A técnica se apresentando, então, não como algo outro do humano, mas como extensão propriamente humana, como qualidade e condição essencial da existência humana. Estamos no terreno do admirável, e isso nos remete, desde logo, ao plano da filosofia. A filosofia é o domínio da especulação lógico-racional, que, quando se coloca um problema, não se detém diante de nada, abrindo-se para uma discussão interminável, como dizia o filósofo francês Castoriadis. Imediatamente, ela abre questões de toda sorte. Quais são as implicações éticas e políticas das nanotecnologias? Que humano é esse que agora se pretende chamar de pós-humano ou transhumano? Deixaremos de ser humanos para sermos transhumanos? De que humano realmente estamos falando? De que se trata, afinal, esse transhumano? Entretanto, na medida em que se acerca da complexidade dessas questões, a filosofia se dá conta de que somente em uma perspectiva que envolva outras ciências e outras artes poderá tentar esclarecer e responder às questões éticas, políticas, econômicas e culturais implicadas nesse debate espantoso. Assim, se a filosofia pode nos ajudar a refletir e elaborar conceitos para entender o transhumano e a nanotecnologia, certamente ela terá de se apoiar e se articular com outras áreas de conhecimento para compreender a complexidade e a profundidade do que está em questão, o que só poderá ser feito na perspectiva de um pensamento transdisciplinar. É impossível entender a sociedade contemporânea sem compreender a sua natureza essencialmente tecnocientífica. Sem dúvida, o século XX, e o século XXI mais do que tudo, foi um século mágico para a tecnologia. Desde a invenção do avião, passando pelo automóvel, a televisão, até a bomba atômica e a internet, esse foi o século em que a tecnologia penetrou todos os campos da produção de bens materiais e imateriais, atuando mesmo no âmago da produção da subjetividade contemporânea. A revolução tecnocientífica em curso é notável pelos seus impactos e potenciais econômicos, culturais, existenciais e antropológicos. A computação, a bioengenharia, a farmacologia, a biologia sintética mudaram para sempre os destinos humanos e a própria natureza humana. A nanotecnologia, situada na ponta desse iceberg, é uma das expressões mais notáveis da atual revolução tecnocientífica. O que é certo, em todo caso, é que os dramas e impasses provocados pelo desenvolvimento da nanotecnologia contemporânea só têm chance de serem resolvidos no envolvimento e no âmbito da própria tecnologia. A nanotecnologia é o resultado de poderosas forças criativas e técnicas humanas que evoluíram desde a cultura grega ocidental até os nossos dias, e representa um dos monumentos da revolução tecnocientífica atual. A palavra nanotecnologia foi utilizada pela primeira vez pelo professor Norio Taniguchi, para quem a nanotecnologia consiste principalmente no processo de separação, consolidação e deformação de materiais através do átomo ou da molécula. Entretanto, já em 1959, Richard Feynman estava falando daquele mundo imenso que existe nas pequenas coisas.
Ele então cogitava a possibilidade efetiva de, mesmo sem saber como fazer, colocar na cabeça de um alfinete nada mais do que os 24 volumes da Enciclopédia Britânica. A nanotecnologia nos confronta com a impossibilidade do ver e com a grandeza do ser. Nano é uma dimensão que não se pode ver, e, por isso, em parte, é tão difícil compreender a sua forma. Nanos, em grego, originalmente, significa não. Diz respeito, portanto, às coisas pequenas, moleculares. Trata-se de uma dimensão invisível ao olho, mas que, no entanto, está presente em tudo ou quase tudo que existe. Desde a perspectiva grega, pelo menos até o final do século XX, a ciência tratou de reconhecer, primeiro, a necessidade de existência do mundo atômico, depois, a de decifrar os segredos dessas mínimas partículas da vida. E, atualmente, através da nanotecnologia, a ciência ocupa-se em manipular e criar novas formas de vida. Tratou-se sempre de desvendar os mistérios da natureza. Hoje, trata-se também de alterar, intervir e criar novas formas de vida. Uma mudança tão radical, cujas consequências mal estamos começando a perceber. Como diz Lúcia Santaella, a nanotecnologia é uma técnica para o design de máquinas muito pequenas, que podem ser programadas para operar em ambientes como o corpo humano. Criando máquinas a partir de moléculas, as nanotecnologias podem combater doenças, aumentar a performance física e evitar o envelhecimento. Assim sendo, a nanotecnologia intervém no nível do carbono, mudando os fundamentos da matéria na sua essência atômica e molecular. É uma tecnologia, portanto, que se volta para o interior dos corpos humanos. Máquinas moleculares, praticamente invisíveis, imperceptíveis, mas poderosas, atuantes, elas afetam o mundo e o humano e os afetarão, provavelmente, cada vez mais. A manipulação das nanoestruturas da vida é, portanto, o que propõe o paradigma nanotecnocientífico contemporâneo. Desculpa aqui se eu estou redundante para alguns, mas eu achei que era importante trazer alguns conceitos mais básicos para que essa discussão, enfim, possa avançar a partir de uma compreensão dos conceitos mais elementares. Não é? Nanocomputadores habitando e percorrendo o nosso corpo e nossa circulação sanguínea em busca de informação, comunicando, registrando os movimentos mais elementares, desencadeando ações e reações, sem que tenhamos mesmo consciência disso. São apenas um dos efeitos e exemplos mais enigmáticos e promissores das nanotecnologias. A nanotecnologia molecular diz respeito, portanto, à manipulação das dimensões mais elementares da vida. Trata-se, portanto, de inventar, a partir de uma nova engenharia nanométrica, essas partículas invisíveis, máquinas e técnicas moleculares cujas finalidades podem ser as mais diversas possíveis, desde a recriação artificial de formas já existentes na natureza, até aquelas formas ainda não existentes. Isso certamente afetará o conjunto de todas as relações humanas, econômicas, sociais e políticas, mas afetará também, em uma nova dimensão, a própria condição humana. Estou fazendo uma leitura um pouco acelerada para a gente conseguir ficar dentro do tempo, tá bom? Então, o tópico seguinte talvez o tópico principal, é o nascimento do transhumano e o transhumanismo. Vou tentar explorar um pouco esse conceito, talvez trazer algumas ideias para o nosso debate aqui interessantes. A ideia de transhumano projeta inicialmente uma compreensão filosófica segundo a qual o ser humano seria um animal de artifícios, cuja determinação essencial seria o da criação e autocriação. A questão remete, portanto, para a condição humana propriamente dita. É impossível não ver que muito daquilo que somos hoje é resultado de um processo incessante de artificialização humana de si e do mundo. Estamos, pois, em uma era de simbiose entre homem e máquina. O humano se desdobra sobre si mesmo e expande suas capacidades e poder através das extensões de si mesmo, que são todos artifícios tecnológicos. É uma forma de se artificializar e continuar sendo humano. Entretanto, o do transhumano remete também à ideia de ir além, de estar entre, de articular, de transcender
e do transitar humano entre si e com a natureza, e não apenas com a tecnologia. O transhumano, portanto, permite repensar também os limites humanos diante da natureza e o fato de que somos, enquanto tais, atravessados pelo conjunto dos seres vivos e da vida em geral, e de que formamos uma rede na qual humanos, insetos, árvores, água, etc., participamos todos da mesma teia da vida. Na sociedade industrial, em especial durante grande parte do século XX, a relação do homem com a natureza, a biosfera e a ecosfera foram relegadas a um segundo plano. No século XXI, a sociedade voltou a dar-se conta da importância desta rede da vida, da qual ele não pode se desconectar. O transhumano nos permite, então, pensar o humano não apenas em sua interconexão essencial com tudo aquilo que é artificial, mas também com tudo aquilo que faz parte da teia da vida e da própria diversidade das possibilidades e de figuras do humano. Vejamos a seguir algumas importantes definições propostas por pensadores contemporâneos sobre o tema do transhumano e do transhumanismo. Segundo Max Moore, o transhumanismo difere do humanismo ao reconhecer e antecipar as alterações radicais na natureza e as possibilidades das nossas vidas resultantes das diversas ciências e tecnologias, como a neurociência e a neurofarmacologia, a longevidade, a nanotecnologia, a outra inteligência artificial, a habitação no espaço, combinadas com uma filosofia racional e um sistema de valores. De acordo com Nick Bostrom, a palavra transhumanismo parece ter sido usada pela primeira vez pelo irmão de Aldous Huxley, Julian Huxley, um distinto biólogo. Em seu livro Religião sem Revelação, ele escreveu: a espécie humana pode, se assim desejar, transcender a si mesmo, não apenas esporadicamente um indivíduo aqui de uma forma, o outro indivíduo lá de outra, mas na sua totalidade como humanidade. Precisamos de um nome para essa nova crença. Talvez transhumanismo possa servir, o homem permanecendo homem, mas transcendendo a si mesmo, como a realização de novas possibilidades de e para a sua natureza humana. Ainda, segundo Greg Birch, os transhumanistas defendem continuar a transformação progressiva da condição humana, especialmente, mas não exclusivamente, através dos meios tecnológicos. A palavra transhumanismo conscientemente evoca a tradição do humanismo, ou seja, a visão laica do homem como centro do universo moral. No entanto, o transhumanismo vai além do humanismo, porque não aceita a ideia de uma natureza humana imutável e fundamental. Talvez esse ponto seja o central aqui na minha intervenção. Como algo dado, mas antes a continuar e acelerar o processo de expansão e aprimoramento da própria natureza dos seres humanos. Desde a época da mais simples ferramenta de pedra e do mais primitivo construto linguístico, a humanidade tem se empenhado em alargar suas capacidades através da utilização de cada vez mais poderosas ferramentas artificiais. O transhumanismo vê o momento atual como aquele em que o poder e a sutileza de nossas ferramentas cresceu a tal ponto em que agora podemos transformarmos-nos com nossas ferramentas para aumentar nossa própria natureza, um projeto que promete uma superaceleração da potencialidade, muitas vezes referida como a singularidade. Os transhumanistas veem o futuro próximo como um momento em que a nossa potência tecnológica de autotransformação irá conduzir a uma verdadeira transcendência da natureza humana em si. Assim, transformado, o futuro distante da humanidade guarda visões essencialmente ilimitadas de expansão no universo. De acordo com Anders Sandberg, transhumanismo é a filosofia que nós podemos e devemos desenvolver para níveis mais elevados, tanto física como mental e socialmente, usando métodos racionais. E ainda segundo ele, em alguns anos veremos como alguns seres humanos irão começar a avançar para além de suas atuais limitações humanas. Mudanças sempre mais radicais tornam-se possíveis. A engenharia genética nos dá controle sobre os nossos corpos. A biônica apaga a fronteira entre homem e máquina. A amplificação da inteligência irá transformar qualquer pessoa naquilo que nos velhos tempos teria sido chamado de gênio. Esta fase transhumana é também o começo do fim da espécie Homo sapiens, como todas as outras espécies. Ela se ramificará mais cedo ou mais tarde em uma nova espécie ou será extinta. Homo sapiens. Finalmente, aproximando a tendência aqui proposta, estou quase... Quanto tempo eu já estou? 4 minutos.
Peço desculpas para vocês, porque eu estou lendo rapidamente, estava com tempo, enfim, mas estou colocando as minhas ideias, o que importa. Finalmente, aproximando a tendência aqui proposta, segundo o Basarap Nicolescu, chamamos de transhumanismo a nova forma de humanismo que oferece a cada ser humano a capacidade máxima de desenvolvimento cultural e espiritual. Trata-se de procurar o que existe entre, através e além dos seres humanos, aquilo que podemos chamar de o ser dos seres. O transhumanismo não visa uma homogeneização fatalmente destrutiva, mas a atualização máxima da unidade dentro da diversidade e da diversidade pela unidade. Assim, a ênfase será colocada não na organização ideal da humanidade, mas numa estrutura flexível e orientada do acolhimento da complexidade. Vou partir para a minha conclusão. Os conceitos de transhumanismo aqui evocados não pretendem um simples retorno aos ideais clássicos do humanismo iluminista de todos os tempos, essencialmente antropocêntrico e europeu. O homem como único animal inteligente, racional, centro do universo, filho pródigo do tempo. Se trata antes de um novo tipo de humanismo, aberto, autoinstituinte, simbiótico, mas que se reconhece como parte importante, sem dúvida, mas parte de uma rede maior, a rede composta por todos os seres da natureza e da biosfera. Uma nova simbiose com a natureza seria um dos aspectos essenciais na definição de transhumano que eu gostaria de trazer hoje aqui. Outro seria os aspectos ligados aos fenômenos transraciais, transculturais, transexuais e transreligiosos. Fenômenos doravante irreversíveis e que constituem novas formas da existência humana, infinitas, impensáveis do ponto de vista de uma raça, nação, sexo ou cultura. Somos uma enorme diversidade constitutiva de cada qual e de todos. Somos, finalmente, hiper-humanos. O transhumano, assim, refere-se a uma humanidade turbinada, a uma nova e espantosa forma do humano em simbiose com suas próprias tecnologias, com suas próprias criações tecnológicas de um lado, e de outro, o transhumano se reconhece como ser da natureza, habitante de um cosmos cuja complexidade está longe de ser entendida, mas que certamente deve ser respeitada, e se reconhece como ser entre outros humanos. Na tensão de todas as suas contradições mais ou menos dramáticas, o transhumano não significaria, portanto, uma superação da humanidade, mas um reconhecimento de que a vida humana consiste na sua transformação incessante, na recriação de si e do meio ambiente. Revela-se aqui, sobretudo, um conceito de natureza humana cuja determinação essencial consiste em criar novas formas, novos artifícios para a perpetuação e afirmação de si, aperfeiçoamento da espécie e superação de seus limites biológicos originários. Muito obrigado. Vou deixar a parte mais ativa aqui para o Gilson. Tá? Eu fiz essa leitura, pedi para ele que eu lesse antes, para que ele tivesse agora um momento de uma fala mais tranquila. Obrigado, gente. Propaganda. Quer operar você mesmo? Não. Pode ser. Quer passar para cá? Não, pode operar. Tá bom. Não importa, não? Não, quero. Qual o seu, Jesus? Palestra no ensino. Bom, vamos lá ganhando tempo. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Wilson, ao Paulo, toda a turma da rede, né, nesses 11 anos. 11, né? Bom, a memória, depois de um bom tempo, é tanto tempo junto que a gente esquece, né? É que nem casamento, né? A gente... Bom, mas e dizer que é um prazer estar aqui de novo, e, sobretudo, um prazer muito grande também com a mesa, com meus colegas, e, em particular, com o Celso. Eu estou voltando à Unicinos hoje, numa atividade acadêmica, depois de 10 anos que eu deixei de ser daqui da casa. Trabalhei aqui 14 anos, e fizemos muita coisa junto, né? Uma das questões essenciais que sempre me marcou foi a implementação da web na Unicinos, né? Que foi um modelo, na época, muito revolucionário, e alguns experimentos, ensaios que nós fizemos naquela época que, realmente, dentro da implicação do que o Brasil vivia, nós éramos uma ilha de
de referência e de muitas coisas, e muitos erros também, mas muitas coisas muito interessantes, né? Uma das coisas que eu me orgulho daquela brincadeira foi a pasta NET, né, que era uma ideia do fim do Xerox. Eu sei que esse software que a gente trabalhou, que eu desenvolvi com a minha equipe, durou aí alguns anos na Unicinos. E tantos outros projetos que estão aí. Então, realmente, muito gratificante estar aqui. Bom, eu, particularmente, depois minha formação original é da Humanidades. Eu, logo em seguida, comecei a trabalhar com metodologias informacionais em políticas públicas, é algo bem mais especializado. Depois, com as implicações da informática, tive que me aprofundar. Fiquei 10 anos estudando informática. Aqui no Unicinos, eu trabalhei muito com a turma da informática. E depois, em razões, já na final, aqui em 2002, quando já estava terminando meu doutorado, já estava em choque com a abordagem informaticista do mundo, né, e sobre alguns conceitos, eminentemente de memória, conceitos de inteligência, consciência, outras coisas, e realmente me migrei para, depois de ter construído uma abordagem, uma teoria social baseada na simbiogênese, né, baseada na simbiose, tentei migrar como aplicar essa teoria, e tenho feito trabalho de campo onde o foco do objeto do estudo é o cérebro, mais especificamente o encéfalo, incluindo aí o cerebelo, né, o sistema nervoso central. E, para fazer isso, com neurocientistas e equipes extremamente interdisciplinares, nós pegamos pessoas que trabalham no tecido do cérebro e não no eletromagnetismo dos bytes, né, para poder ver efetivamente qual é, de fato, o que era, de fato, possibilidades e limitações dessa interface. E hoje me especializei, tenho trabalhado com interface cérebro-mente-corpo, muito focado em lesões cerebrais severas, porque a partir delas aprendendo muito sobre como o cérebro funciona e como está muita coisa equivocada e errada na ciência em geral. Não falo nem na tecnologia, que o discurso da tecnologia é quase uma religião dogmática, né? É difícil a gente até fazer reflexões, né? É tanta bobagem publicada em bytes, né, que a gente não consegue parar para nem sequer discutir o primeiro conceito, né? Eu sou financiado por fábrica, né? Na verdade, eu não faço pesquisa com dinheiro público por enquanto, né? Cada vez menos. Há ajudas da CNPq, CAPES, mas a essência das minhas pesquisas, que são eminentemente caras, são internacionais, envolvem processos interinstitucionais muito caros, redes amplas de atuações, de saberes diferenciados, e, basicamente, são indústrias. Eu sei muito bem o que é o mundo do chão de fábrica da área do conhecimento, e realmente posso, talvez, no debate, a gente discutir um pouco mais sobre isso. Bom, eu vou retomar algumas ideias do encontro anterior e aprofundar algumas questões iniciais. A primeira, só para ilustrar, que é nosso encontro com Nietzsche, né? Na verdade, e buscando o conceito da ideia de uma espécie de um cansaço do homem, né? Mas vamos adiante, que o mais importante, me parece, que esse debate ele é muito impactante, né, desde o século XIX, e a gente esquece de Darwin, né, com todos os equívocos do darwinismo, né, mas a implicação efetiva da hermenêutica darwiniana nos deixou em pânico até hoje, né, e dizendo coisas, às vezes, bastante baseadas, muitas vezes, realmente no medo, no receio do que, de fato, nós descobrimos, né. E a primeira descoberta fundamental é essa: nós somos uma grande trama interconectada no planeta, impossível de ser pensada fora de nós mesmos, atuando no próprio ambiente, no próprio planeta. Nós não temos como fazer isso, né? As duas ideias básicas perigosas de Darwin: a primeira, efetivamente, que nós não somos humanos sempre, não nascemos humanos, nós não fomos humanos ontem. Somos parte de uma teia de vida, efetivamente, muito complexa, e, efetivamente, que, de alguma maneira, tem uma interface com a matéria, mas uma interface orgânica muito limitada e singular. Por mais que, quando a gente fala em pós-biológico, eu imagino que está falando de uma energia vital sem matéria, que é um pouco algo extremamente interessante, né, de pensar isso realmente, né? E, efetivamente, é a questão de que nós também não quer dizer que seremos humanos amanhã. E eu já vou dizer que nós já não somos humanos há muito tempo, né? E muito antes de nós descobrirmos a ideia do homem, nós já não éramos humanos, né? A noção revolucionária do tempo, que essa até hoje deixou as ciências humanas bastante impactada,
porque ela perdeu o monopólio que a noção do tempo é da cultura e da interface humana e das questões efetivamente sociais. Ou seja, a natureza física, a biologia tem história, né? Tem história. Não adianta mais pensar o modelo geometricamente perfeito. É impossível pensar ou estudar o cérebro sem que pensar que o cérebro, a mensuração, é um redutor de complexidade extremamente medíocre da complexidade atuante e ativa do cérebro. É fundamental para mim ter acesso a imagens de ressonâncias de alto rendimento. Aqui mesmo eu trabalho em parceria com o Instituto do Cérebro da PUC, e ele é fundamental para identificar as lesões, o lugar específico do tecido lesionado, porque isso é fundamental, porque é ali que ocorre efetivamente o que vai acontecer no corpo, né? Não adianta essa sinapse ocorrer em outro lugar específico, né? E ficar falando, às vezes, em plasticidade, sem efetivamente imaginar como as coisas efetivamente ocorrem em determinados momentos, né? É muito importante, mas quando eu boto aquele elemento químico que ativa a luz no cérebro, toda aquela parte escura está viva. Aquilo está parado só para a minha fotografia, né? E eu, efetivamente, confundo a foto com a imagem da foto com a realidade, e acredito que eu estou realmente lidando num cyberpitagorismo de números, como se aquilo fosse o tecido orgânico, né? Então, vamos adiante. Bom, a primeira questão fundamental, então, dessa ideia perigosa, é que nós não somos humanos há muito tempo. E se nós vamos para o... Eu acho essa questão da nanotecnologia uma coisa importante, a gente também ter acesso a uma coisa geral. Quer dizer, a nanotecnologia é um problema de escala. É escala, é uma fita métrica. Tá? Uma fita métrica que chega em uma determinada escala, eu vou no micro, perco a conexão de sentidos capaz de decifrar o macrofísico, eu preciso de instrumentos feitos por nós mesmos, alguns mesclados, efetivamente, para poder manusear tecnologias nessa escala não visível, tá? Micro. Nano, informática, genética, escala micro. A nano está abaixo disso, né? Precisa de outros aparelhos micro para poder operar a escala nano. Nós não podemos mais, nós dependemos de máquinas para acessar ao universo tecnológico nano. Sozinhos não é possível. Nós dependemos de máquinas para fabricar as máquinas que permitem que a gente opere o micro em tela. Ninguém mais hoje humano é capaz de montar um computador, muito menos um smartphone, sozinho. Sem robô não existe. Vai ser um smartphone de um tamanho de um elefante, né? Não tem como. Então, realmente, nós não somos humanos há muito tempo. E na micro, quer dizer, nós somos uma teia de bactérias cuja a rede complexa dessas bactérias são fundamentais para sermos o que somos. Vamos adiante. Então, uma coisa bem simples, isso é um conhecimento básico, quer dizer, de cada célula humana, 11 delas, quer dizer, na verdade, há uma inversão, vou ter que tirar meu óculos, aqui está muito longe, né? Em nosso corpo humano, de cada 11 células, apenas uma é humana. Então, imagina assim, isso acontece com o cérebro, tá? Em cada célula, neurônio do cérebro, que todo mundo é fanático, a neurologia, inclusive, se focou e fundiu o estudo do cérebro ao aspecto do neurônico, que é o responsável para produzir informação. Tá? Mas para cada neurônio existem 10 células não neuronais, né, que nós não sabemos nada, né? Assim como, na verdade, nós acreditamos que nossas células são em perigo. Só com as nossas células não teríamos duração, talvez, claro, muito mais longa que um vírus, seria uma grande bactéria, né? Efetivamente, nós somos produto de uma rede de alianças de bactérias benignas, que há muito tempo nos acompanham e que são condicionadas pelos contextos ambientais onde a gente vive. E é baseado nessa rede, diferente de Darwin, que acreditava no conflito, na competitividade, nessa loucura hoje que todo mundo faz a nível social, as redes só se estabelecem a longo prazo por cooperação de longo prazo, e não pelo conflito. O conflito, o vírus ou a bactéria que entra na rede, ela entra para enfrentar uma simbiose de uma rede pronta para poder reproduzir a si mesma a longo prazo. E se esse vírus, que não tem vida, vencer essa rede, é porque nós não tivemos ainda força suficiente para fazer uma aliança a longo prazo para enfrentá-lo, né? Mas, se nós conseguirmos isso e precisar de bactérias benignas para ajudar, nós vamos atrás, né? Assim que espécies lugadoras efetivamente se efetivaram no planeta. Bom, então, vamos adiante. Bom, não vou dizer
coisas que estão acontecendo, por exemplo, bactérias benignas que estão sumindo e estão transformando as crianças doentes, né? Porque agora existem testes, na verdade, a ciência é dividida muito mais em valorizar a morte do que valorizar a vida, né? Quando se fala em ciência da saúde, nós estamos falando de hospital, que é um absurdo, né? O hospital é um lugar onde estão as piores bactérias. Ninguém deve ir lá. Só vai lá a gente realmente que está precisando, né? Bom, as outras bactérias aqui a gente dá um jeito entre as nossas mesclagens, alianças e conflitos e ambientes. Deixa lá para as questões complexas. Não, e aqui no Brasil, fala-se em saúde, se pensa em bactérias de hospitais. O troço é um absurdo. Na verdade, está aí o ébola, que é o nosso atual desafio, na verdade é um velho desafio, e só não foi enfrentado porque ele não tinha ainda extraído a fronteira, borrado a fronteira do continente negro, né? Talvez agora a gente descubra que não adianta botar capacete e roupa para poder enfrentar o ébola, né? Então, essas questões são fundamentais para a gente entender, né? Vamos adiante. Então, o nosso corpo humano não é perfeito, tá? Na verdade, todas as células que nós nascemos, certamente vamos morrer apenas com 1% delas. O resto vai ser deformado, vai ser realmente, totalmente, nós estamos autofabricando a nós mesmos o tempo todo. Nós estamos as nossas peles, que são essa maior célula, elas trocam o tempo todo. Nós estamos o tempo todo nos trocando. Existem agora recursos de poder realimentar essa... bom, então é muito perfeito. Isso não é uma porcaria, nosso corpo é cheio de problema, é cheio de defeito. E se nós dependêssemos só da natureza do nosso corpo, nós não duraríamos... Bom, a idade média de Jesus Cristo, na época dele, foi 15 anos, então ele já estaria, né, mesmo não morrendo por vontade própria, ele já estaria uma pessoa bem acima da sua média de idade, né? Quer dizer, eu nasci em 1960, a média eu tinha, minha certidão de nascimento ali dizia o seguinte: olha, esse cara vai durar, em média, 50 anos. Eu tenho 54, já estou 4 no lucro, tá? E isso não depende exatamente da minha natureza, depende do conhecimento científico acumulado para intervir nas limitações dos nossos déficits. Nosso corpo é cheio de problema. Inclusive, opções que nós tomamos na evolução, como, por exemplo, ficar de pé, é uma porcaria. Traz um monte de problema. Nos permitiu ser dono do planeta, ficar ereto, etc., mas também não foi, nós não somos nem sequer filogeneticamente programados para ficar ereto. Nós temos que aprender a fazer isso, se não ficar, nós vamos ficar que nem um chimpanzé, certo? Vamos adiante. Bom, eu não vou... isso aqui é para ironizar o moralismo hoje, que hoje não se pode fazer nada, não se pode ter drogas, não se pode ter sexo, não pode fazer exercício, como se fosse nós estivéssemos destruindo o corpo por vontade nossa. Tudo bem, se eu não fumar, se eu não trepar, se eu não só comer fruta, se eu fizer tudo direitinho, beber bastante água, eu vou morrer igual, porque, na verdade, há uma limitação orgânica do meu corpo. As células vão parar de se dividir e vão começar, os átomos vão começar, de alguma forma, a se decompor e desmontar a minha rede. A gente ainda não sabe o porquê. Existem teorias para saber isso. A gente não sabe nem sequer o que é a vida, caramba. Entende? A gente não sabe nem o que é o pensamento. Quer dizer, achar que o pensamento é um problema de sinapse, de impulso eletromagnético, é uma ridicularidade que chega a ser infantil, entende? Não precisa muita coisa, que é uma coisa que está acontecendo, né? Até que eu não sou antifóbico, eu preciso muito de tecnologia, meus pacientes ficam bons manuseando de cabeça, com sensores, sem interface corporal, telas, e estão fazendo plasticidades celulares, e estão curando várias coisas, tetraplégicos estão realmente melhorando a sua vida, estão qualificando, porque realmente é muito importante a tecnologia. E realmente a tela faz muito bem para quem tem lesão e faz muito mal para quem é normal, né? Isso é bom saber, porque isso aqui tem um impulso de velocidade de 1 bilionésimo de segundo. Eu para poder ter eu não vou falar nem de processamento da minha consciência, que é a coisa mais lenta que tem, que é tão pequena, porque se eu for pensar na consciência no momento de um acidente, no momento que eu estou para colidir no automóvel, eu morro imediatamente, entende? Porque tudo tem que ser resolvido lá embaixo, na inconsciência. Não sou eu que tenho que decidir isso, que se eu tiver que decidir, eu estou frito, né? Mas isso não existe, né? O processamento da consciência é muito lento. E nós, como estamos processando telas, estamos processando
geralmente produzindo raciocínio e estressando. Geralmente a amígdala, geralmente estressando o medo, geralmente estressando aqueles que têm, de fato, que acreditam que o mundo está tomado por leão que quer me devorar. Entende? A última fronteira, inclusive, do conhecimento do governo nerd, que hoje gerencia o mundo pelos satélites, não tem nada a ver mais com essas instituições físicas, é o sono. Nós já não conseguimos nem sequer mais ficar acordado direito, porque eu já estou aqui, eu tive que desligar, eu tive que me desconectar de um monte de coisa, porque eu estou no elevador, estou decidindo, bom, quem vive na indústria de um andar para o outro. Agora, o sono está sendo o objeto dessa elite que quer, ela não quer consciência, ela não quer inteligência, ela quer o nosso tempo. A elite precisa do nosso tempo, da audiência do nosso tempo, e da audiência do nosso tempo em displays. E quanto mais tempo eu tenho de audiência de displays, mais poder eu tenho. E se eu puder manter esse sujeito acordado sem dormir por 7 dias, imagina o que eu posso fazer com ele, porque eu preciso... A rede é tão primária, essa rede de satélites eletrônica, que ela precisa de uma bateria biológica, e nós somos a bateria biológica dessa rede. Então, hoje, experimentos já efetivamente baseados no pardal, que um pardal americano que consegue ficar 7 dias sem dormir para fazer sua migração, está sendo aplicado em soldado. Um soldado capaz de atirar numa pessoa sem precisar dormir 7 dias. Bom, mas eu posso fazer isso, eu quero essa energia de vocês que estão dormindo agora, porque, na verdade, já estamos dormindo cada vez menos. Né? Se nós pegarmos o nosso elemento da caverna até hoje, né, cada vez menos a gente dorme, mas eles querem, na verdade, que a gente nem sequer durma. Né? Então, essas crianças, esses seres coitados, que estão submetidos a essa lógica de matar robozinhos em telas de 24 horas por dia, eles estão desenvolvendo a amígdala. A amígdala é para poder se fugir do leão. Né? Tu tem hoje áreas muito mais importantes, por exemplo, o núcleo accumbens é para dar prazer, existem substâncias químicas fundamentais para os cérebros que estão sendo escassas, que permitem que as pessoas se relacionam bem umas com as outras, que não só vejam um inimigo do outro lado, que possam, inclusive, descobrir que existe vida além de si mesmo, né? E que o mundo é real além dele mesmo. Né? Bom, já passei adiante, ser bípede é um problema, melhoramento humano é uma ideia americana, né? Não acho nenhum problema. O grande problema, na verdade, os órgãos todos estão sendo monitorados pela elite, né? Na verdade, é uma oficina. Eu estou precisando de um fígado novo. Existem alguns órgãos meus que são filtros, eles, como qualquer filtro, e sujeira, e as porcarias que eu boto dentro, entopem. Por que não vão? Na verdade, se existirem mecanismos para limpar e fazer com que essa gordura... O próprio Alzheimer, hoje, se sabe que, efetivamente, muito mais gordura do corpo que acaba se deslocando para o sistema nervoso central do que, efetivamente, um problema de uma doença mental. Bom, por fim, eu quero dizer o seguinte, para as ciências humanas. Tá? O último artigo que eu escrevi, um dos primeiros artigos que eu escrevi na revista aqui da Unicinos era a importância de a gente refundamentar as ciências humanas. Naquela época, eu acreditava que era possível isso, buscar novos fundamentos. Quando digo novos fundamentos, não é buscar autores do século XIX, é ir lá na raiz, dizer que aquilo que está lá não ajuda. As ciências humanas hoje estão praticamente se empoleiradas em galhos podres. Não sequer foi na sua raiz. E eu vou dizer o seguinte, não deixem para as exatas fazer o trabalho das humanas. Tá? Mas, em nenhum momento, não porque eles não queiram, por incapacidade mesmo. Né? Porque o modelo é, efetivamente, esse modelo que nós, de alguma forma, reproduzimos, como uma caixa fora do lugar, como se fossem áreas que não se conversam. Né? Porque, para conversar, eu tenho que começar a mudar a minha biblioteca, meus links. Eu não posso ficar só indo aonde eu sei, reforçando o que eu já conheço. Eu tenho que buscar coisas novas que me desafiam e que eu tenho que dialogar com elas. Né? Isso é borramento das fronteiras. Né? Isso é muito... as instituições estão organizadas para que isso não aconteça. Eu sou pesquisador, me articulo com as instituições, me articulo com as academias, mas, quando a gente vai operar, não há lugar para acontecer, porque cada um está numa caixa, né? E não conversa. Vamos adiante. Bom, e aí eu vou só finalizar com esse gráfico, com
que eu acho que é fundamental para entender a abordagem que eu trabalhei, tenho trabalhado, que é a abordagem da simbiogênese dos sistemas borrados entre as fronteiras. Aqui a ideia, pode tocar, nós vivemos num ambiente, parece que isso não existe, né? Toca adiante. Esse ambiente tem uma camada visível, facilmente visível. Um cirurgião, quando abre, vê órgãos, né? São macrovisíveis, né? Vamos adiante. Depois nós temos camadas de órgãos com nervos internos, externos, também são visíveis. Vamos adiante. Depois nós temos uma camada que começa a não ser mais visível, que é a micro, DNA, informação. Quem acredita que a vida é computar informação não sabe de um dilema importante. Nós não sabemos o que é a vida, só sabemos computar alguns dados, elementos da proteína, né? Agora, isso não quer dizer que isso é a vida, né? Nós sabemos que não, né? A ciência, pelo menos, sabe que não. Assim como eu sei que a sociedade hoje nunca foi tão informada e nunca teve tanto déficit de conhecimento, que informação não tem nada a ver com isso, né? Vamos adiante. A última camada molecular, né? Já se falava na década de 70 da sociedade molecular, né? Só que a sociedade molecular não pode ver o corpo, ela vê moléculas conversando, né? É outra dimensão da realidade. Você não pode olhar para a realidade e trazer elementos newtonianos. É fundamental, a mecânica é fundamental, o mecanicismo newtoniano é fundamental. Eu não atravesso uma porta com o meu corpo, eu atravesso desmontando uma lógica quântica. Todos meus átomos eu posso desmontar e, quem sabe, reconciliar lá, mas isso não é possível ainda. Esse encapsulamento não é possível. E quando foi, não foi o que aconteceu, não fui eu que fiquei do outro lado. A bactéria que saiu do lado não foi a mesma que entrou, né? Então, as coisas não são assim tão simples, né, e tão mágicas, né? E de fato, nós precisamos entender, e, no fundo, que tudo isso acontece ao mesmo tempo. E eu nunca tenho acesso a tudo ao mesmo tempo. E, quando eu escolho um lugar para poder atuar e manipular, eu estou deixando todos os outros de lado. E eles estão acontecendo no mundo, porque eu só aconteço no mundo quando eu aconteço, e eu me auto-organizo. Meu cérebro não está programado para um programa, nenhum sistema para dizer para onde eu vou, né? Isso tudo é um processo muito mais sofisticado, né? Vamos adiante. Pode passar. Tá. Então, a hipótese é básica. Nós estamos saindo de uma era biótica para uma era simbiótica, ainda que hoje a indústria não pesquisa, por exemplo, biocompatibilidade no corpo. É muito pouco, fico falando essas bobagens de botar esses chips dentro do corpo, mas essas idiotices. Mas, efetivamente, ninguém pesquisa biocompatibilidade. E, por fim, zero. E, por fim, dizer que nós estamos entrando numa era simbiótica, onde nós temos que pedir ajuda, né? Mesmo um exemplo, um câncer, eu tenho que pedir ajudas a bactérias benignas e não atuar com a morte, né? Temos que mudar totalmente o modelo. Isso é 5 anos de descoberta. Os médicos, os cientistas, os técnicos que atuam na saúde não sabem disso, porque isso é muito recente, né? Então, o impacto de tudo isso vai ser daqui a algum tempo. Espero que a gente possa continuar além disso. Vamos adiante, só última leitura. Vou passar essa frase do meu livro, que eu encerro com ela, né? Esse é o meu principal livro, quando eu já estava aqui ainda na Unicinos, quando foi a minha última produção. Eu vou ler só essa frase, tá? A Terra girou para nos aproximar, tá? Copérnico, né? Não gira como nos indicou a Revolução Copernicana, que nos revelou estranhamente que o nosso planeta gira, mas que nós não. O homem não gira, só gira o planeta. E muitos cientistas do mundo ocidental acreditam nessa crença racional, como a razão fosse uma coisa não inventada, mas algo que faz parte do meu genoma, né? E imóvel, poderoso, de um homem decifrador moderno. A gente roda com a Terra junto, a gente faz parte do ecossistema. Todas as tentativas de sair dele, sabe que lá fora, menos de 40 quilômetros, não tem mais acolhida para a vida. É tudo artificial, né? Obrigado. Bom, eu fiz uma série de anotações aqui para iniciar os debates, mas, segundo o organizador, né, faltam 3 minutos, né, para nós encerrarmos essa sessão. Então, eu abdico dos meus questionamentos em favor do público. Se alguém tiver alguma questão que queira fazer,
para os palestrantes, fique à vontade. Só um minutinho. Eu gostaria de agradecer o convite, professor Wilson, porque eu falei tão rápido que eu acabei esquecendo de agradecer o convite. Então, obrigado. Doley. Bom, a minha é para o Gilson, né? Eu respeito muito o trabalho dele, não conheço muito, mas conheço a pessoa, né? Agora, falar eu não sou humano, né? Eu tenho 75 anos, moro em Peruíbe, aposentado. Não sei por que nasci na classe média, vou morrer na classe média, ando na praia, tomo meus conhaques, né? Eu acho que eu sou humano, né? Vou para... Estava falando no almoço hoje, a Cristina, está ficando velho, esqueci o nome. Eu quero entender o universo, né? Entender esse mundo tem 14 bilhões de anos, a Terra tem 7 bilhões de anos. Por que esse troço está virando? Por que tem tanto beija-flor, 25 espécies que o ser humano nunca vai ver, né? Agora, eu, sinceramente, me transformar num monte de bactéria, né, é triste para mim, viu? No fim da vida, eu prefiro morrer. A nossa... rapidinho, tá? A nossa rede biótica... Nós não somos humanos, tá? Nós somos uma rede simbiótica duradoura de seres que resolvem... Nós somos uma unidade de carbono que tem uma singularidade em nós mesmos. Nós podemos ser sozinhos com essa singularidade, mas vamos ser muito frágeis, não vamos durar nada. Tá? Então, nós, para sermos o que somos, nós precisamos de uma rede de vida fora de nós mesmos e elas são superiores a nós. Nós somos a parte mais talvez, estruturante dessa rede, mas é apenas um núcleo de uma parte maior. E você só não é humano, e você é muito menos ainda, porque você tem muito mais idade que eu, entendeu? Você tem muito mais bactérias que eu não tenho. Você, provavelmente, quando falecer, a tua ideia de consciência de si mesmo, as tuas bactérias vão estar vivas, algumas delas só vão descobrir que tu morreu, talvez quando for, já estiver enterrado, cara. Porque ela, o que está acontecendo lá vai desligando, né? Vai chegando, quando chegar aqui, já vai para o lado de lá, já não tem. Bom, por fim, eu vou dizer o seguinte, sobre a morte. Tá? A morte é uma coisa que a gente também a gente não sabe o porquê que acontece, e a dificuldade de conceituar clinicamente é importante. Então, os clínicos, inicialmente, não respirava, era morto, o cara não batia o coração, era morto. Quer dizer, hoje, qualquer coisa, a morte hoje é quanto custa ficar vivo? Ninguém mais morre. Tá? Agora, se realmente você detectar a pessoa, realmente, se ela está ou não viva, hoje não é suficiente você dizer que ela teve morte cerebral. Ela vai estar cheia de bactérias também. Mas ela tem que ter uma não ativação numa área muito singular do encéfalo, chamado bulbo, uma área muito primária. Então, a partir dali, você não é mais você mesmo, é só suas bactérias que ainda não descobriram isso. Mais alguém? Ok. Então, está encerrada essa sessão. É intervalo agora, Wilson? Não é intervalo, pessoal. Agora tem a próxima sessão.